E aí, soldado, tudo bom com você, meu irmão? Cara, hoje eu quero trocar uma ideia com você, mas antes de tudo, cara, eu quero agradecer a cada um de você por me ajudar a chegar a 1000 inscritos aqui no canal, cara. Ontem, dia 10 de março foi ontem, eu bati a meta de 1000 inscritos aqui, eu vou até pegar pra você ver, ó. Aqui, ó, hoje é dia 11 e eu tô com um pouco mais de 1000 inscritos, ó, lá, tá vendo? Tá vendo aqui, ó, 11 de março, 1009 inscritos, show. E, irmão, é o que eu quero dizer. Obrigado a cada um de vocês que esteve aqui comigo. O canal foi criado lá em 3 de abril de 2025, e a gente tá em 11 de março de 2026. E, cara, em menos de um ano a gente conseguiu bater essa meta. Agradeço a cada um que esteve junto comigo. E, cara, eu quero frisar aqui uma coisa nas nossas mentes. Esses inscritos não são para mim, mas são para a glória do Senhor. A gente está juntando aqui uma galera para a gente poder cada um espalhar a palavra de Deus um pouquinho ali para algumas pessoas. Porque, cara, se 1000 pessoas espalharem a palavra de Deus para uma pessoa, a gente consegue impactar 1000 pessoas. Se esses 1000 inscritos espalharem a palavra para 2 pessoas, a gente vai conseguir impactar a vida de 2000 pessoas. Então, cara, todos esses inscritos aqui não são para minha glória, nunca foram, mas são para a glória do Senhor, cara. Honra e glória a Ele. Irmão, o que eu quero dizer com essa conquista aqui que a gente teve no canal, cara? Eu quero dizer que nada disso teria sido possível se um dia eu não tivesse decidido colocar o microfone para gravar, cara. Não tivesse decidido criar o canal, porque no começo aqui do canal, nos primórdios, eu deixava uma gameplay de Fortnite no fundo, pegava o microfone e não falava aqui com você. Era uma gameplay de fundo ali, eu trocando uma ideia. E você, tipo, só ouvindo, como se fosse um podcast. E, cara, se eu não tivesse decidido fazer isso, se eu não tivesse decidido espalhar a palavra de Deus, eu não teria feito o que fiz. Eu não teria conseguido realmente ser um cristão melhor, de viver mais para poder espalhar mais a palavra, para poder entender mais alguns conceitos bíblicos. E aí a gente não teria feito o que a gente fez, que é espalhar a palavra do Senhor. Então, irmão, o que eu quero deixar claro é o seguinte, a seguinte pergunta: o que impede a gente de espalhar a palavra de Deus, cara? É vergonha? Eu também tinha vergonha, cara, mas eu não quero me comparar aqui, cara. Eu não quero que você se compare comigo ou que eu me compare com você, irmão. Cada um tem suas limitações. Mas, cara, eu era um cara muito vergonhoso, irmão. Eu tinha vergonha muito de falar em público. Eu ainda tenho, cara. Pode não parecer, mas eu tenho muita vergonha. Mas, cara, isso não podia me parar, cara. Eu não podia deixar de espalhar a palavra do Senhor por conta de uma vergonha, com medo de julgamentos, com medo de preconceitos, cara. Não. Pelo contrário, eu tinha que me vencer e botar pra jogo, irmão. Então, se eu não tivesse decidido pegar meu celular pra começar a gravar, cara, eu nunca que teria conseguido alcançar uma pessoa sequer, cara. E de fato é uma coisa que eu afirmo e reafirmo várias vezes. Se em todos esses vídeos que eu postei na trajetória do começo do canal até agora, eu consegui impactar uma única pessoa, só uma pessoa, eu já me sinto grato. Porque, irmão, se a gente conseguir impactar a vida de uma pessoa e essa pessoa buscar a Jesus, cara, isso é glória. Eu não me importo com números. O que eu me importo é se eu tô conseguindo espalhar a palavra ou não, cara. Se uma pessoa só assistir o meu canal pra sempre, só uma, eu vou continuar fazendo. Afinal, eu quero espalhar a palavra, cara. Eu não tô aqui por fama, eu não tô aqui por dinheiro, eu não tô aqui por sucesso. Eu só quero espalhar a palavra de Deus, cara. A palavra de Deus me foi dada de graça, então eu também devo dá-la de graça, irmão. De graça nos foi dado, de graça a gente deve dar. Então, irmão, o que eu quero te incentivar aqui é, cara, o que te impede de pegar o teu celular, ligar a câmera, gravar um vídeo cristão e postar? Nada, cara. A internet, ela é um dos melhores meios para a gente poder espalhar a palavra de Deus, porque aqui a gente pode fazer contato com todos os países do mundo, irmão. Então é uma maneira rápida e eficaz de espalhar uma mensagem. Cara, hoje, com essa tecnologia em mãos, a gente consegue em um único dia espalhar a palavra de Deus para mais gente do que Paulo espalhou na vida inteira dele, cara. Porque na época não tinha rede social, não tinha internet, então era difícil espalhar. Ele teve que viajar por várias cidades, percorrer vários países ali para poder espalhar a palavra de Deus, ele conseguiu. Então, irmão, se a gente pode fazer isso direto da nossa casa, por que a gente não faz? Irmão, se a gente não decidir começar um negócio, a gente nunca vai conseguir concluí-lo, irmão. É que nem ter um sonho. Se a gente não começa a trabalhar nesse sonho, a tentar realmente fazer coisas para chegar a concluir esse sonho na vida, a gente nunca vai conseguir, irmão.
Se a gente tem um sonho de estar mais próximos de Deus, só que a gente nunca começa, como é que a gente vai conseguir chegar ao resultado final, irmão? Não vai. Irmão, eu nunca teria conseguido espalhar a palavra de Deus se eu não tivesse começado esse canal, irmão. Nunca. A gente nunca vai conseguir conquistar alguma coisa se a gente não começar a trabalhar nessa coisa. Neemias, ele nunca teria conseguido reconstruir os muros de Jerusalém se ele não tivesse começado, irmão. Se Jesus nunca tivesse começado o messianismo, a gente estaria condenado até hoje. Mas graças a ele, só a ele mesmo, a gente foi salvo para sempre. Irmão, é o que eu falo. A gente nunca vai conseguir mover uma pedra se a gente não começar. A gente nunca vai conseguir iniciar um dia se a gente não começar pelo simples ato de levantar da cama. Então, irmão, tudo tem um início para se chegar a um certo resultado. E, cara, se a gente realmente quer espalhar a palavra de Deus, que é a nossa missão, a gente tem que começar de alguma forma. E eu não tô falando especificamente para você começar no YouTube, por exemplo. Você pode começar falando para um amigo seu, para uma pessoa familiar sua. Você pode começar falando isso na sua casa, para o seu vizinho. Você pode começar de qualquer lugar, irmão. Basta começar, cara. A gente que é humano, a gente tem uma dificuldade maior em começar alguma coisa. Mas quando a gente começa, aí fica muito mais fácil, porque a gente já começou, o difícil já foi. Então é fácil continuar. Irmão, eu tava lendo um livro, Hábitos Atômicos, lá vem esse livro de novo, né? Mas eu tava lendo ele que é muito bom. E eu soube de uma regra que é a regra dos 2 minutos, cara. A gente que é humano, a gente tende a fazer o quê? A gente tende a permanecer em um comportamento que a gente começou. Vou dar um exemplo que eu vivo na escola, que eu tô ali tentando assistir uma aula. Cara, se eu passo os 2 primeiros minutos da aula pensando em qualquer coisa, eu provavelmente vou continuar pensando em qualquer coisa ao longo da aula inteira, irmão. Porque para nós humanos é muito mais fácil a gente manter uma certa atitude do que mudar de atitude ali na hora, porque é desconfortável mudar de atitude. É mais difícil, demanda mais energia. Mas, cara, se a gente começa a aula prestando atenção nos 2 primeiros minutos, é uma coisa muito fácil de começo. Então a gente consegue fazer isso no começo. Mas, já que nosso corpo tende a manter uma certa atitude, se a gente começou a assistir a aula focado, a gente tende a permanecer focado. Mesmo que a gente queira devanear, cara, a gente não vai. Por quê? Porque vai ser mais difícil. Porque vai ser desconfortável mudar de comportamento. Então, cara, comece pelo fácil, comece falando para uma pessoa de Deus, e aí conforme você vai vendo que a coisa tá fácil, fluindo, você vai aumentando o leque de pessoas. Então, irmão, apenas comece a espalhar a palavra de Deus, cara, nada te impede. Realmente é uma honra espalhar a palavra de Deus, cara. De graça nos foi dado e de graça a gente tem que dar também. Então, irmão, confia em Deus, irmão. Você precisa de confiança nele, porque a gente tem que fazer a nossa parte no trabalho, cara, que é o que Deus confiou para nós. Se ele nos deu uma tarefa, a gente tem que fazer essa tarefa, irmão. Ele confiou pra gente espalhar a palavra dele aqui na terra. Então, cara, não vamos vacilar não, cara. Espalhar é bom demais, cara. Eu nunca teria chegado nesses 1000 inscritos se eu não tivesse começado lá atrás. Entende isso? Eu nunca teria me tornado um cara melhor se eu não tivesse começado a mudar meus velhos hábitos lá atrás, irmão. Então a gente tem que começar para um bem maior. Então, irmão, esse foi um vídeo mais de incentivo para a gente espalhar mais a palavra de Deus, porque, cara, a gente não pode só ficar mentalizando esse sonho, a gente tem que botar para jogo, a gente tem que começar. Então, cara, fala de Deus para uma pessoa sequer só, irmão. A gente não precisa começar falando para 1 milhão de pessoas numa palestra, não, cara. Comece pelo pequeno e vai aumentando, irmão. Jesus começou o ministério dele falando para um grupinho de pessoas e depois foi ampliando. E olha hoje em dia, cara, o mundo inteiro quase conhece o Senhor, irmão. Então, cara, não tenha medo de começar, irmão. Deus um dia começou a criação e só porque ele começou que a gente vive, cara. Então, irmão, esse é o vídeo que eu queria falar hoje. Mais uma vez, agradeço a vocês todos pelos 1000 inscritos e bora pra cima buscar mais seguidores para Jesus Cristo. Soldado, muito obrigado mesmo por você que ficou até aqui comigo até o dia de hoje e pra gente ficar junto ao longo desses anos, pra gente ter muito mais conversa do que a gente já teve até agora. Então, irmão, te agradeço mesmo pela presença aqui no canal e pela presença nesse vídeo. Fica com Deus, que a paz de Jesus esteja com você e que o Espírito Santo te guie e te ilumine nessa grande jornada que é a vida. E bora pra cima, soldado, vamos começar a espalhar a palavra de Deus cada vez mais. E é isso, né? Vamos pra cima. Juízo, hein? Fica com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo, soldado. Até mais, irmão.